Problema da bilhetagem do transporte coletivo urbano. Um amigo meu fez essa pergunta. Quem seriam os especialistas em sistemas de bilhetagem? Eu não vejo muito sentido, talvez, em dizer que haja necessidade de especialistas propriamente. O que nós precisamos, de fato, é de indústrias, de equipamentos, de sistemas cujo custo seja suportável pelas empresas e a utilização desses sistemas tenha simplicidade, intuitividade e confiabilidade. Aqui no Brasil nós perdemos muito. A nossa indústria está sendo demolida. E isso por diversas razões que merecem uma análise, principalmente por parte dos economistas e daqueles que defendem uma globalização da indústria, do mercado, esquecendo que em muitos países o trabalho é escravo, que as pessoas trabalham sem as regras e as leis que nós temos que respeitar no Brasil. Ou nós nivelamos por baixo, admitindo que o trabalhador seja um escravo, ou o Brasil precisa mudar suas regras. Mas o transporte coletivo urbano, infelizmente, no Brasil, o transporte coletivo, a energia elétrica, coisas assim, se transformaram em produtos negociáveis. E assim, a racionalização do uso da energia, das cidades, a construção de um mundo melhor fica difícil, que depende muito dos contratos de concessão, de editais que são feitos, por melhores que sejam, sempre esbarram na interpretação da judicial de que uma empresa pode ou não pode, outra tem ou não tem tecnologia, e isso complica muito. Mas a verdade é que a bilhetagem é um negócio que afeta a utilização do transporte coletivo. 66 anos, eu tenho direito aqui em Curitiba ao uso do Vale Idoso. Isso é ótimo. Por quê? Porque quando eu entro no ônibus, eu não estou muito preocupado em saber se eu peguei a linha perfeita, ideal. Se no meio do caminho eu descubro que peguei o ônibus errado, ou de qualquer forma tenho necessidade de uma baldeação, eu faço sem ter custo adicional. Então, para mim, o transporte coletivo urbano virou algo muito mais interessante do que antes, quando era obrigado a pagar por cada viagem que fazia. Então, a integração horária, a carta semanal, mensal, como a gente vê em Paris, por exemplo, é algo fantástico. Agora, é lógico, para que isso se torne possível, é fundamental uma parceria entre as concessionárias e o poder público, de modo a haver, vamos dizer assim, recursos que viabilizem uma tarifa menor, a integração, o uso de tecnologias superiores. Por exemplo, graças a um tremendo lobby, suponho, o Brasil está muito interessado em fazer metrôs. Metrô é caro. Dificilmente
as tarifas vão pagar o custo operacional, quanto mais o investimento que será feito. Então, o Brasil inteiro está subsidiando os sistemas metroviários de algumas cidades. Tá? Vamos para trem de alta velocidade, aí o BNDES entra com uma parte privilegiada de financiamento. E assim nós sabemos, vemos, sentimos que conforme a paixão dos governantes, alguns benefícios acontecem para certos serviços, enquanto que outros, draconianamente, seguem uma lógica de mercado, uma lógica capitalista. Agora, independentemente de qualquer coisa, e agora apelando para o discurso da sustentabilidade, que parece assustar pobres e ricos, principalmente os ricos, a ideia do uso do transporte coletivo, ela é pertinente e conveniente. Então, em vez de conversar muito, fazer muito seminário, congresso, que o pessoal adora, né? O que nós temos é que viabilizar, reduzir custos no transporte coletivo urbano e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade, né? Racionalizar as cidades, ter uma nova estratégia de urbanização, corrigir os passeios, fazer ciclovias. Não há necessidade de trazer especialista do outro lado do mundo para dizer isso para nós. O que nós precisamos simplesmente é querer. Tá? E imagino que todos os políticos passem diariamente aí, ou semanalmente pelos aeroportos, usem táxis, carros, podem, andando, olhar para o lado e pensar na acessibilidade, na mobilidade, né? Na energia gasta, na poluição, na racionalização de tudo isso. Até porque vivemos no mundo das telecomunicações, onde muita viagem poderia ser evitada. A bilhetagem, né, ela reflete diretamente a visão política em relação ao transporte, ao sistema. Só que isso tem que estar dentro do edital de concessão, nos contratos de concessão. O poder concedente tem que embutir isso como condição de serviço e, evidentemente, compensar a empresa concessionária por eventuais prejuízos. Tem que ninguém trabalha de graça. É utopia. Nós criamos uma lógica de falar mal de empresário e como se a culpa de tudo acontecesse pela maldade de quem é dono de alguma empresa. Na verdade, os erros são consequência da omissão de todos nós, da falta de inteligência, da falta de atenção em relação a inúmeros recursos que há décadas, em algumas cidades, até famosas como Paris, por exemplo, são recursos usados. Agora, nós temos que rever isso tudo dentro de uma lógica de racionalização também do ponto de vista de sustentabilidade, né, de minimização do uso da energia. Fazer com que as nossas cidades não sejam pontos de convergência de energia elétrica, petroleira, nuclear, etc. E aqui dentro se transforma em calor, em gerem cones convectivos, chuvas fortes.
né, para as quais nós precisamos de sistemas de drenagem cada vez maiores. Então, a questão da cidade século XXI começa até em pequenos detalhes, como integração horária de tarifas, e chega a políticas de zoneamento, alvarás, a novas lógicas de urbanismo. E para isso nós precisamos de uma geração nova de urbanistas, de engenheiros em mobilidade, em lideranças políticas, que as antigas, naturalmente, têm dificuldades, né? Nasceram, cresceram com problemas diferentes e oportunidades diferentes, com conhecimentos diferentes. Quem agora começa a sua vida profissional pode fazê-lo com muito mais qualidade, com muito mais ajuste àquilo que nós vamos precisar no século XXI para um melhor padrão de vida.